Boa tarde, já está no ar o Momento Inclusão. Meu nome é Márcia Bueno, vou fazer minha descrição aqui de imagem. Né? Eu estou com uma sandália creme, um vestido preto com flores amarelas, uso óculos vermelho, tenho cabelo loiro, estou com algumas pulseiras aqui com bastante brilho, porque eu gosto bastante. Minhas convidadas já estão aqui. Hoje o tema do Momento Inclusão é um tema muito relevante, porque nós vamos falar sobre suplementação alimentar e alimentos saudáveis para todos, mas em especial para as pessoas com algum tipo de deficiência. Nós sabemos que muitas precisam, né, de suplementar, muitas têm problema de seletividade alimentar. Então, hoje nós estamos trazendo aqui para você. Vai curtindo aí embaixo, ó, no curtir, compartilhar, ativar notificações, todas, põe lá no sininho todas, porque aí toda semana o Momento Inclusão vai entrar direto com você aí e te lembrar, né, que é uma semana de aprendizado, porque eu falo que toda semana aqui nós trazemos profissionais para ajudar essas famílias, esses pais, essas mães, essas avós, né, a lidarem um pouco melhor com alguns cuidados que a pessoa com algum transtorno ou com alguma deficiência precisa ter. Né? E às vezes não dá tempo de ir num médico adequado, né? Não dá tempo para conversar tanto com o médico, então nós procuramos, com o Momento Inclusão, aqui do canal Barueri.live, levar informação, e informação de qualidade. Hoje nós estamos com duas pessoas maravilhosas, a doutora Viviane Melo e a doutora Fernanda Guzmão. Tá? A doutora Viviane, ela é nutricionista ortomolecular, especialista em emagrecimento e neurociência. E a doutora Fernanda Guzmão é formada em farmácia, especialista em nutrologia. E eu vou dar boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao Momento Inclusão, a sua casa agora, né? Canal Barueri.live, muito bem-vinda. Doutora Vivi, sua descrição e a câmera é sua. Boa tarde a todos. Eu estou com uma saia de bolinha amarela com bolinhas pretas, uma blusa preta. Meu cabelo é longo, cacheado, preto. E tenho uma estatura média. Muito bem. Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu estou com uma blusa verde, uma saia bege e um sapato bege. Também de estatura mediana. Muito bem, todas apresentadas, né? Olha, aqui essa câmera do meio está abrindo para nós, geral. Quando vocês quiserem mandar aquele recado importante para o nosso público, que, né, cada uma pode olhar para uma câmera, né, e manda aquele recadinho, que eu sei que a doutora Viviane, gente, ela está falando de neurociência aqui, que a gente tem que moldar nosso cérebro, né, para a gente resistir às tentações. Mas já nesse tema, doutora Vivi, vamos já entrar aí. Como seria uma alimentação equilibrada? A gente sempre fala para todos, né? Mas sabemos, né, como mães de crianças, né, com algum tipo de deficiência, mãe de autista que tem muita seletividade alimentar, né? Tem muitas mães com paralisia cerebral, com filho, né, que não consegue ter essa alimentação como a gente faz, né? Como é que faz para levar alimento mesmo de qualidade nessas condições de seletividade alimentar, de às vezes por sonda? O que seria uma alimentação adequada? Uma alimentação adequada para uma criança especial, ela precisaria, no mínimo, realizar 6 refeições diárias, né, que seria o café da manhã, um lanchinho intermediário entre o café da manhã e o almoço, um lanchinho da tarde e a janta. E muitas vezes com a correria ou com essa seletividade, às vezes a criança não tem nem 3 refeições, que seria o mínimo, café, almoço e jantar. E nessa ocasião, às vezes é necessário pensarmos em suplementação, né? E entre o almoço e o café da manhã e o lanche da tarde, seria interessante introduzir frutas, que são fontes de vitaminas, minerais. E como lidar com a criança com seletividade, né? E com essas dificuldades até no preparo, né, da alimentação. Temos que pensar em alguma forma de elaborar algumas receitas, fazendo algumas trocas, algumas substituições, mascarar determinados alimentos que às vezes a criança diz que não gosta. Por exemplo, no consultório eu me deparo muito com crianças que não gostam de abacate. E eu
falo para a mãe elaborar uma receita, de repente fazer um shake de abacate. E para mascarar, nós colocamos um cacau, mel, e aí diz que é um shake de chocolate. A criança tem uma boa aderência, ela acaba nem percebendo que naquela alimentação ela acabou ingerindo o abacate, por exemplo. Você me lembrou uma coisa que aconteceu essa semana. O Enzo, conhece, né? O Enzo, ele comia muita banana quando era pequenininha, amassadinha, né? Bananinha com mel e tal. E ele parou de comer, né? O Enzo está com 18 anos e é engraçado que a gente conseguiu introduzir toda a parte de verduras, né? Muito devagar, né? Muito experimentando, misturando naquele tomatinho que ele já gostava, né? E foi indo. E essa semana eu vi balinhas de banana. Tinha umas bananas lá, falei, vou tentar essa receita, que era facinho, né? Banana, coloca lá o Nescau, né? Um pouquinho de açúcar, vai mexendo e tal. E você acredita que, lógico que deu errado, a balinha não ficou consistente igual que eu assisti, mas ela ficou cremosa. Eu coloquei em xícaras pequenininhas e pus na geladeira. Parecia até um brigadeiro, porque a banana ficou bem, pegou no fundo da panela, tinha um pouquinho do Nescau. E eu coloquei na xícara. Você acredita que ele comeu? Ele acho que lembrou do brigadeiro e comeu a banana. Eu fiquei super feliz, porque o Enzo, há muitos anos, ele não sentiu o gosto da banana. Não sentiu o gosto da banana e comeu tudo. E a minha irmã falou, nossa, aquele doce que você fez era banana, o Enzo comeu. Eu falei, olha... Mas você chegou a comentar com ele sobre isso? Não, ele viu banana? Eu preparando. Ele viu eu descascando as bananas, amassando as bananas, mexendo na panela. Só que eu acho que a questão sensorial, né, de pegar, descascar a banana, de comer aquela coisa que não é dura, nem mole, eu acho que aquilo deu uma certa aversão nele. Porque quando é pequenininho, bebezinho, você vai, né, experimentando, eles vão comendo. E com o formato de doce, eu achei fantástico, porque é que nem a massa, né? O Enzo fez 18 anos, ele ficou praticamente 17 anos sem experimentar massa. Não entrava massa, não entrava macarrão, não entrava lasanha, não entrava nada. Né? Então, era uma dificuldade, né? Você faz só arroz, feijão. Às vezes, você tem que dar uma misturadinha. Né? E depois que ele experimentou a massa, que ele entendeu que era bom, né? O queijo, aquilo. Hoje, ele está um italiano, né? Um italiano... É bem italianão, come tudo. Mas a banana me surpreendeu essa semana. Foi uma notícia boa. O que é legal, assim, parabenizá-lo, né? Falar, olha, que superação que você teve, filho, porque a banana é uma fonte de potássio, vai te ajudar no seu desenvolvimento, e a gente conseguiu introduzir numa outra receita que você teve essa adaptação. Então, parabéns, a mãe está orgulhosa de você. Acho que é legal potencializar essa superação nele. Isso vai estimular ele a querer gerar desafios para experimentos novos. Isso é muito legal. Então, a doutora Viviane fala muito da neurociência, né, da parte da alimentar. Né? Nós podemos mascarar o gosto do alimento? O cérebro consegue fazer isso? Dá para fazer. A gente consegue. Por exemplo, a banana, tem um bolo de banana feito com cacau, cravo, canela, que esse bolo ele tem um sabor de pão de mel. Ninguém diz que tem banana nesse bolo. Então, dá sim. Inclusive, na minha revistinha de receita... tá aqui. Tem o docinho de banana aí, que para virar bala, eu sugiro que a gente dissolva no cacau, com um pouquinho de água fervendo, a gelatina incolor. Então... E aí a gente mistura, ele dá essa textura mais consistente. Aqui, achei, ó. Olha, gente, acho que tá aqui nessa câmera, né? Essa câmera aqui é melhor. Aqui, né? Aqui, ó. Esse é um livro da doutora Viviane Mello, ela é nutricionista, ela é especialista, né? A doutora Viviane, ela é especialista em ortomolecular e emagrecimento, né, doutora? E o doce que ela está se referindo, essa revistinha é muito legal, que são várias receitas e saudáveis. Então, você pode fazer e comer sem aquele peso na consciência, né? Doce de banana funcional. É isso, doutora? 8 bananas, 3 colheres de sopa de canela, 2 colheres de sopa de cacau, que é o chocolate em pó, né? É isso? Cacau
mesmo. Cacau mesmo? Não contém açúcar. Aquele da caixinha Cacau, lá. 100% cacau. 100% cacau. 2 colheres de sopa de xilitol? O que é isso? O xilitol, ele é um adoçante e essa revistinha ela foi elaborada especificamente para pacientes com diabetes, né? No caso, para criança, eu sugiro colocar mel ao invés do xilitol. Isso. Aí um sachê de gelatina incolor, dissolvido em água morna, levar ao fogo e apurar. Não sei se a produção consegue pegar. Tá. Aí acho que ficou melhor a imagem, né? Isso, fica bom. Gente, só tem coisa boa aqui, torta de palmito. E olha, vocês que estão nos assistindo agora, pão de queijo, panqueca de aveia, só tem coisa boa aqui. Se vocês estão assistindo, comentem aí. Eu quero a revistinha da doutora Viviane, que quantas a senhora trouxe? Acho que tem umas 5 ou 6. Uma meia dúzia de revistinha. Você que está comentando aí, olha, a gente vai checar depois, conferir, e vamos entrar em contato, tá, com você para que você receba a sua revistinha aqui da doutora Viviane, Receitas Saudáveis, Leves e Nutricionais. Doutora, para quem tem filho com disfagia, como alimentar com qualidade? Nesse caso, é necessário, muitas vezes, a suplementação, porque nem sempre dá o aporte necessário com a alimentação. Dependendo do grau da disfagia, se for uma alimentação enteral, por exemplo, precisa ser muito enriquecida essa dieta, né? E precisa estar fazendo os exames clínicos para ver as deficiências, para poder fazer o ajuste. Mas sempre é provável que essas crianças é necessária a suplementação. Essa suplementação é com aquele leite que a gente compra em farmácia. Não sei se pode falar a marca, né? A senhora pode falar se quiser. Como é feita essa suplementação? Então, eu gosto sempre de pedir exames clínicos, a bioanálise que eu realizo no consultório, que já me dá um parâmetro de como que tá todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, D, tudo. Aminoácidos, minerais, tudo. Então, a partir dali, a gente consegue fazer algo personalizado de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Aí é onde já entra a manipulação. Aí a gente já fala um pouquinho aí com a Fernanda, né? Vamos passar a bola que da entra doutora mais Fernanda. específico, né? Um paciente que tem, por exemplo, deficiência de B6, tem deficiência de vitamina C. Então, a gente faz algo personalizado e não algo ali pronto que a gente fica no escuro, não sabe se o paciente tem necessidade daquilo ou não. Às vezes ele nem tem necessidade de toda aquela vitamina que está ali pronta e acaba tendo uma sobrecarga renal, né? De não ter a necessidade daquela vitamina. Então, a bioanálise ela entra aí, porque ela dá esse suporte, e a manipulação já complementa o que realmente mostra de deficiência na bioanálise. Entendi, gente. Então, olha, é um exame, eu não sei se esse exame ele é feito, a senhora faz no seu consultório. A bioanálise ela não é um exame, né? Tá. É uma Explica análise direitinho. corporal. Uma análise corporal que dá os parâmetros de vitaminas, minerais, inclusive metais pesados. Porque pessoas que contêm metais pesados no corpo, isso também dificulta tanto a perca de peso quanto causa problemas neurológicos. Explica melhor. Então, mas esse exame a senhora faz no seu consultório. Por exemplo, uma mãe que está assistindo agora aqui, eu quero fazer essa Análise corporal. Sim, é feita no consultório e aí me mostra as deficiências ou o excesso. E aí a gente entra com a manipulação para equilibrar o que aquele paciente está necessitando. Então, é algo personalizado. Não, desde criança até idosos. Tá, então, olha só. Então, essa bioanálise serve para duas coisas. Então, uma ajuda na questão de quem precisa perder peso. E aí a gente pode falar também das crianças, porque muitas vezes não praticam exercício, não podem, às vezes, né, por ter condição física que inviabiliza, né? Então, e a gente sabe que o sobrepeso infantil aumenta a cada ano que passa, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tendência vai ser aumentar. Tá bem alto, né, as crianças, né? Bem por conta alto. até de salgadinho, má alimentação. Fast food, a praticidade, às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, chega em casa, pensa numa comodidade, algo mais rápido, então pede tudo pronto. E aí essas comidas vêm ricas em sódio, né, açúcares, gordura saturada, e vai predispondo cada vez mais o aumento de triglicéridos, colesterol, a obesidade e por aí vai. E a alimentação experimentou, gostou, viciou, que nem aquele refrigerante que todo mundo, o mundo inteiro toma, né?
que é difícil. A maioria das crianças gostam, né? Você vai oferecer uma água de coco, um suco de fruta ou aquele refrigerante, a criança, na hora, te responde. O experimentar, a mãe ensinar desde pequeno, desde o amamentamento, depois que tira a criança do peito, a comer corretamente. Isso influencia? Começa, Márcia, na verdade, no útero. Quando a mãe já está gestante, no útero já começa, né, a apresentar os alimentos. A criança ela já começa a conhecer ali no útero. O que a mãe se alimenta na gestação, a criança ela já vai ter uma familiarização com aquele alimento, né? Isso tem estudos comprovados e eu fiz essa experiência com uma paciente minha. Na gestação, ela engordou somente 8 quilos, ela comeu tudo certinho, tudo muito bonitinho na gestação. A criança nasceu e quando a criança tinha 6 meses, ela tentou oferecer iogurte, aqueles iogurtes industrializados. Sim. De moranguinho, né? Isso, com queijinho. E a criança sempre repugnando, sempre rejeitando. A criança queria brócolis, a criança queria... tudo que ela comeu na gestação, a criança aceitava. Né? E essas coisas a criança não aderia. Eu falei para ela, não se preocupe, isso é ótimo. Agora, se vocês manterem esse contexto na mesa de vocês, vai ser uma criança que vai ter um hábito muito bacana, né? A famosa inteligência nutricional, né? E, inclusive, a gente está falando, a doutora Fernanda vai falar da suplementação. Vamos conversar um pouco, então, com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, fala um pouquinho para a gente da sua farmácia, né? Eu sei que você tem uma farmácia, fala um pouquinho para a gente. E como buscar, porque hoje em dia a gente brinca, mas a verdade a farmácia me parece bem um supermercado, né? Você entra na farmácia, né? E farmácia comum, não de manipulação, que você já vai com a prescrição, que já tem a receita, e você acaba levando até suplemento alimentar, vitaminas A, B, C, D, do alfabeto inteiro, e sem necessidade. Conta um pouco para a gente, doutora Fernanda. Márcia, a farmácia de manipulação hoje, ela não tem tantas essas ofertas como tem numa drogaria, né? E hoje uma farmácia de manipulação séria, ela vai sempre visar auxiliar, né, o cliente que entra ali de uma forma que ele realmente leve aquilo que ele precisa e personalizado. Por isso, a gente nem trabalha com medicamentos prontos. A gente sempre atende a receita do profissional, né? Naquelas dosagens e sempre só aquele item da receita, né? A suplementação hoje em dia, ela se torna muito necessária, como a doutora Viviane falou, porque não só na dificuldade de ingerir, alguns pacientes têm, como também no processo de absorção. Infelizmente, hoje, muitos alimentos são muito contaminados com agrotóxico, com metais pesados, e isso leva a uma destruição do nosso intestino. Por destruir nosso intestino, está todo prejudicado, a absorção dos nutrientes é prejudicada, e aí, mesmo que você se coma bem, né, você vai ser deficiente. Então, nessa hora, cai muito bem a suplementação, porque é uma emergência. Você vai entregar um produto que a absorção vai ser superior a ele retirar dos alimentos e vai ter uma oferta também maior do que você teria no alimento em si. Então, por isso, a farmácia de manipulação hoje, ela completa o trabalho do profissional de uma forma bem individualizada. Eu tenho uma farmácia de manipulação, né? E eu amo essa questão de poder nutrir o corpo, de estar trabalhando, recuperando, porque a gente percebe, né, doutora, que muitas vezes uma deficiência simples de um nutriente faz uma diferença tão grande para a saúde da pessoa quando você repõe e você vê a melhora da pessoa, isso é muito gratificante. Eu estava assistindo hoje uma médica que eu gosto muito, a doutora Ana Beatriz, ela é psiquiatra, e ela brincando, ela falou, gente, os convênios me odeiam porque eu peço tudo, todos os exames possíveis e imaginários. Por quê? Porque ela fala que não é por ela ser uma psiquiatra, né,
que ela tem, que a mente está ligada ao corpo. E se o corpo não estiver bem, se não tiver com as vitaminas adequadas, né? Muita gente procura, às vezes, estou com depressão, estou com insônia, não durmo, estou sonolenta durante o dia. Vários fatores, né? Que às vezes tem a ver com a falta de vitamina, é isso? Que pode influenciar? A doença ela começa pelo intestino. Se o paciente não tem uma absorção boa, como a doutora Fernanda já relatou, vai desencadear outros problemas. Eu tenho pacientes que vêm no consultório tomando 4, 5 tipos de remédio, e aí a gente faz um parâmetro de análise corporal nela, vê algumas deficiências, a gente ajusta, né? Tive paciente com hipertensão, diabetes, fizemos um ajuste de magnésio, zinco, cromo, e aquele paciente controlou glicemia, controlou pressão e saiu da medicação, simplesmente teve alta. Por quê? Fiz um trabalho em conjunto com a manipulação específica, mais os alimentos necessários, que aquela paciente tinha um hábito ruim, tratando aquela microbiota, porque as doenças vêm da microbiota, inclusive a obesidade está relacionado a uma microbiota ruim intestinal. Então, o primeiro ponto-chave a ser trabalhado é na microbiota, porque é dali que é liberado os neurotransmissores para o cérebro. Então, se a pessoa não tem uma boa absorção e uma boa microbiota, ela vai ter uma tendência a ter depressão. Porque ela não tem um nível adequado, por exemplo, de liberação de serotonina, que é o neurotransmissor que libera a alegria, a felicidade. E, doutora, como você fala, e inclusive a doutora Fernanda também quiser complementar, a doutora Viviane, o shot, aquele shotzinho diário, né? A gente está percebendo muito nos mercados, e aí a minha pergunta, se são adequados ou não, esses mini shots, que são os lactobacílios, né? Agora tem um monte, você vai na prateleira, você não sabe mais qual que você compra. Aquele tradicional, que todo mundo conhece desde pequenininho, ou os outros que tem, que prometem milagres, né? Justamente para fazer o intestino Falando funcionar. Agora de probiótico, acho que a doutora Fernanda pode falar um pouquinho mais, tem várias cepas, né? E cada uma específica, eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda para que ela possa especificar um pouquinho mais. Então, Márcia, esses industrializados, né, os shots prontos, eu tenho várias preocupações, tá? Primeira delas, normalmente eles contêm corantes, né? A indústria, ela trabalha com corantes porque, infelizmente, visualmente, assim como o nosso cérebro pode trabalhar a nosso favor, a gente tem que vigiar para ele não trabalhar contra. Então, visualmente, atrai colorido, né? Atrai a imagem, ela atrai. Então, geralmente, esses shots têm corantes, muitas vezes tem conservantes, e algum desses conservantes, ele pode ser prejudicial à saúde, né? E eles nunca têm uma dose, você nunca vai saber se aquela dose seria a ideal para você, né? Porque, assim, como eles fazem em larga escala, a preocupação é nunca trabalhar com dose muito alta para não ter efeitos colaterais. Como a gente viu, medicações pode dar em excesso ou não está em excesso no seu corpo. Mas, enfim, às vezes a sua necessidade é muito maior do que aquele shot. Você vai comprar, de repente vai ficar tranquilo achando que está tomando a dose ideal e não está. E com relação aos probióticos, o que acontece? Hoje em dia, os industrializados, geralmente, ele tem só uma cepa, só um micro-organismo lá. E a gente tem necessidade de vários micro-organismos no nosso intestino. Então, eu vejo que só uma cepa hoje não é o suficiente. E a farmácia tem mais de 20 cepas entre lactobacilos e bifidobacterium, né? Inclusive, a flora, falando de emagrecimento, né? A flora intestinal do corpo magro, ela é totalmente diferente de um obeso, mostrando o desequilíbrio entre ela. Então, a gente tem que saber o que você precisa nesse momento. Você está inflamada? Você está sonolenta? Você está estressada? Aí você consegue montar esse shot de acordo com a sua necessidade, né? Então, assim, não adianta você simplesmente ir e comprar. Tenha muito cuidado com relação a esses produtos já prontos, essas ofertas. E se você tiver numa drogaria, por exemplo, Exato, né?
que é o que tem mais facilidade, né? Isso. A gente sempre fala, as mães, não, às vezes até, eu vou falar com o farmacêutico, né? Estou passando por isso, eu vejo muitas mães também com as crianças, e eu queria voltar depois que você concluir com a doutora Viviane, com a constipação intestinal, né? Porque é muito triste, né? Você ter seu filho que não consegue, né, por N motivos, né, evacuar, e às vezes ela ter que ir numa farmácia, usar laxantes que dão cólicas, que vão incomodar mais, vão trazer mais irritabilidade para aquela criança e sofrimento, né? Porque toda vez que ele quer evacuar, ele lembra daquele sofrimento e aí ele trava, e isso vai prejudicando ao ponto, às vezes, de ter que ir para um hospital. Né? Então, eu queria voltar na questão da farmácia, porque a coisa mais fácil é você sair agora da sua casa, 2, 3 esquinas vai ter uma farmácia. Né? E toda recheada de soluções rápidas. Né? E os probióticos é um deles. Né? Sim, com certeza. O que eu sugiro? Se você vai próximo à sua casa, procure o farmacêutico. É muito cuidado. Muitas vezes o atendente ali do balcão, a gente os confundem com o farmacêutico. Às vezes ele até apresenta um grande grau de conhecimento e você acaba confundindo. Então, o ideal é sempre o farmacêutico, tá? E se você puder ainda optar entre uma drogaria, a diferença de drogaria para farmácia de manipulação é que a drogaria ela não prepara os medicamentos, já vem pronto da indústria. E a manipulação, ela geralmente ela faz de acordo com a prescrição médica. Então, se o ideal seria sempre ir numa farmácia de manipulação. Os farmacêuticos hoje de farmácia de manipulação, eles têm um leque maior para estar te ouvindo, ouvindo as suas necessidades e colocar isso, sintetizar no medicamento. Mas ele pode? Dependendo do medicamento, sim. Mas, assim, eu estou falando de males menores. O que seria males menores? Uma constipação, coisas mais simples, né? Que o ideal mesmo seria passar pelo profissional, né? Fazer, se precisar de exames, fazer as avaliações. No caso de constipação, que é chamado pela nossa classe farmacêutica como males menores, o farmacêutico habilitado, sim. Mas aí eu volto mais uma vez, Márcia. Ele realmente tem que ser habilitado e ter conhecimento para esse atendimento, né? Não seriam todos. Então, é uma conversa. Tem que realmente E a segurança sua, do seu filho, né? Eu acho que aí com a saúde, a gente não pode brincar, né? Porque, às vezes, uma quantidade, para mim, me salva, a mesma quantidade para você te prejudica, né? Então, tem que ter consciência nessa questão, né? E não precisa ficar envergonhado, né? De falar, eu quero falar com o farmacêutico, né? Não, é um direito, né, Márcia? É um direito seu você chegar no estabelecimento e ter acesso ao farmacêutico. Por lei, as farmácias têm que estar, né, com o farmacêutico na farmácia agora. Sim, todas têm que ter. A drogaria, a farmácia tem que ter o farmacêutico. Exato. Doutora Vivi, fala para a mãe que está nos assistindo agora, que tem problema, eu sei que não é uma e não são poucas, problema de constipação. Antes de entrar, às vezes, com um remédio mais potente, né? Muitas vezes comprado, né, na farmácia, porque sabe que vai causar, né, a diarreia, que vai, de uma certa forma, tirar aquela criança daquele sofrimento, mas causa pelas cólicas, né, por tudo isso. Alimentação, começa tudo pela alimentação, como a senhora mesmo falou. Nesses casos de constipação, quais são os alimentos ideais e quais aqueles que nós temos que falar, olha, seu filho tem constipação, esse alimento não compre, porque é para ele nem ter vontade de comer. Bom, sabemos que no autismo há uma grande demanda, a maioria das crianças autistas tem essa dificuldade, né? Eles têm uma constipação ou diarreia, fica meio que intercalado. Tem época que constipa, tem época que solta de uma vez, por causa mesmo da desbiose intestinal, dificuldade na motilidade. Crianças que têm paralisia, que não são sedentárias, né? Crianças que não têm uma atividade física, isso também mexe muito. Então, o que é recomendado? Uma boa ingesta de água é extremamente importante para que esse intestino possa estimular a funcionar. O que eu sugiro? Geralmente,
ao acordar, a criança tentar tomar pelo menos 3 copos de água. Em jejum? Em jejum. 3 copos de água. Após esses 3 copos de água, aí ela vai realizar a alimentação. O ideal seria alimentação rica em fibra, né? Uma mamão com alguma fibra, ou um psyllium, uma linhaça, uma chia, mas geralmente criança não adere a esses tipos de fibra. Ou pode bater com leite vegetal, se a criança tem algum problema com leite animal. Então, a gente pode bater a fruta da preferência com alguma fibra, trocar o açúcar pelo mel, porque o mel ele também é um laxativo. De repente, deixar 2 ameixas secas de molho de um dia para o outro, colocar junto nessa vitamina. Na verdade, eu tenho uma receita de um suco laxativo, que é próprio para isso, que eu passo. E dá para dar uma dica, falar desse suco? Suquinho? Sim, claro. Por favor, doutora. Como que é feito esse suco? A gente deixa a ameixa de um dia para o outro com um pouquinho de água. Aproveita essa água com essa ameixa mesmo, coloca no liquidificador, coloca um pedaço de mamão, 1 colher de sopa de psyllium, 1 colher de sopa de linhaça, 1 colher de sopa de mel. O leite pode ser leite vegetal ou algum leite em pó, o leite que a criança estiver aderindo, e meio copo de iogurte natural, bate e a criança toma. Coloco também 2 laranjas. Então, assim, Nossa, então é um belo suco, né? Reforçado. É uma alimentação bem nutritiva pela manhã. E realmente o intestino funciona muito bem. Agora, tem crianças que têm outros problemas associados, toma medicamento que causa constipação. Exato, olha só, isso que é interessante, porque a gente nunca lê a bula, mesmo porque mãe que lê a bula acaba não dando para o filho. Então, né, tem isso, né? Quando o neurologista, psiquiatra manda um remédio, você fala, ai, vou ler a bula, né? Quando você lê a bula, você fala, não vou dar, né? Mas nunca chega nessa questão da constipação, né? A glutamina também ajuda, mas é o que eu digo, não posso generalizar. A glutamina não é para todas as pessoas. Então, isso precisa, assim, de uma consulta nutricional para ver essa necessidade, né? A bioanálise, como eu disse, que é a análise corporal, ela também mostra o nível de desbiose que aquela criança apresenta. Deixa uma curiosidade agora, a bioanálise não tira sangue, nada. Desculpa a minha pergunta, porque eu me coloco no lugar de muitas pessoas que estão assistindo, porque a gente fala, não, vai ver o nível de vitamina, o nível, né, de tudo isso. E é sem tirar sangue, sem nenhum procedimento assim mais através de um eletrodo, né? Através de um eletrodo, segura o bastão e nesse eletrodo faz um mapeamento todo, né? Mostra todo aporte cardíaco, do rim, de ossos, não é só vitaminas minerais. São 118 páginas. E sai na hora já esse resultado? Sim, mas eu não consigo ler tudo, fazer toda a leitura, passar isso na hora. Avaliar, né, eu tiro pelo menos aí uns 20 a 30 dias para estudar aquela necessidade, para ver as vitaminas, os minerais específicas que precisa ser suplementada e o que pode ser conciliado junto com a alimentação. Entendo. Doutora Fernanda, agora uma pergunta assim de mãe mesmo. A gente sempre fala assim, eu faz tempo que eu não faço um exame de sangue no meu filho, mas eu sei que ele está com anemia, ou eu sei que ele está faltando vitamina D. A vitamina D hoje em dia, você não precisa mais nem tomar sol, né? Porque aí você não sabe se você toma sol sem protetor, você passa o protetor, né? Quanto tempo é necessário. E tem muitas pessoas que continuam com o suplemento de vitamina D sem saber se o corpo já chegou no nível, né? Isso é perigoso até que ponto? Depende de se você não está fazendo um acompanhamento, né? Porque, assim, se você pensar, o nosso corpo, a cada exposição solar, ele produz vitamina D. E o grau de produção de vitamina D é em torno de 10 mil unidades por dia. A vitamina D, como a gente estava até conversando ali fora antes de entrar, ela é importantíssima em várias reações orgânicas, na fixação de cálcio, na modulação do sistema imune. E quando a gente fala modulação do sistema imune, a gente não significa só que vai estimular o sistema imune. Ela tanto estimula a te defender, quanto também o sistema imune estiver hiperativo, né? Como é no caso do que tem o transtorno, né, do espectro autista,
ela modula. Então, é importantíssimo. Então, se você foi no médico, você conseguiu chegar numa dose diária, que isso varia muito de cada um, e do processo de absorção de cada um. Depois eu vou te contar os exemplos que eu tive no decorrer da minha carreira de vitamina D. Se você chega numa dose diária, que você suplementa lá seu paciente com 5.000 I diariamente, fez exame, deu dentro do esperado, deu dentro do esperado. Então, você percebe que aquela dose que você está dando para o seu paciente está mantendo dentro do ideal, você pode manter ele, sim, diariamente. Agora, vai viajar, vai para a praia, vai tomar um sol, pretende se expor ao sol, você pode, sim, interromper. É verão, né? Você tem mais acesso ao sol, né? Isso, porque acaba somando. Agora, falando de mãe, né, eu também queria compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive com a minha filha quando bebezinho. A minha filha, ela notoriamente tem problemas com o leite que não seja o materno. O problema dela não é lactose. É mais as proteínas que contém no leite de origem animal, né? Quando ela estava no peito, o intestino funcionava muito bem, aquele bebê super saudável, não adoecia. Eu tive que voltar a trabalhar e aí ela foi para os suplementos, né, para os leites prontos. Ela entrou numa constipação tão séria, era aquele caso de chorar e uma dificuldade tão grande que, assim, teve casos, assim, vezes dela que até entupir o sanitário aconteceu, de tão constipada que a menina ficava. Aí, quando eu fui percebendo, eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas, mãe, observando, comecei a ver que ela tomava o leite e começava a tossir. E foi quando eu tirei o leite dela. Eu percebi que, assim, esse leite não está fazendo bem mesmo, tirei o leite dela. Ela ainda tinha, uns 5 anos. E, por uma sorte minha também, descobri, dando ela um suco de uva, que o suco de uva, para ela, era um excelente laxante. Interessante, porque o meu filho também tem, o Enzo sempre teve essa dificuldade. Aliás, é um dos alertas que me levou também, porque eu achei que tinha ficado traumatizado com a retirada da fralda. E eu achei que ele travou, porque ele travava mesmo, ele ficava no cantinho, assim, recolhido, e não fazia. E a uva foi uma benção, porque ele gostava da uva e ele comia e a uva soltava, e eu percebi isso também. Então, aí eu fui ler, né? A uva, eu descobri que ela tem uma substância chamada hemodina, que ela solta. Mas é em todo mundo? Não. Algumas pessoas soltam e outras não. Então, assim, é particular, né? Por isso a necessidade de passar a fazer avaliação, por isso a necessidade de cada mãe estar observando o que funciona, o que não funciona, qual alimento está fazendo mal, qual não está. Às vezes é um alimento saudável, não é contraindicado, mas para mim ele não vem, não dá. Então, no caso da minha filha, o leite não dava e a uva funcionou muito bem. Outra suplementação bem interessante, Márcia, enquanto você estava conversando, eu já estava pensando nas suplementações. Por exemplo, magnésio. Magnésio, ele solta o intestino, né? E, ao mesmo tempo, hoje nós somos muito carentes de magnésio. A nossa alimentação hoje, a doutora pode até me corrigir se eu estiver falando errado, ela ficou desequilibrada entre magnésio e cálcio. Tinha que ser mais magnésio e menos cálcio, e a gente inverteu. Então, a gente é deficiente de magnésio. Os nossos alimentos hoje, por o solo ser pobre, pela cultura extensiva do mesmo produto, o solo é pobre, os alimentos ficam pobres em magnésio, e a gente é deficiente de magnésio. Então, de repente, trabalhar com magnésio nesses pacientes de constipação para ver se auxilia, né? Não estou dizendo que vai ser a resposta mágica, né? Cada um. Ajuda, repõe o magnésio que ele necessita, que inclusive é um dos minerais muito importantes no autismo, né, o magnésio, e ainda, quem sabe, ajuda ali o intestino. E você me lembrou uma coisa que eu não sei se é normal, mas quando eu era criança, era normal, as mães davam aquele leite de magnésio. Leite de magnésio. Eu lembro que era de plástico, assim, azul, um azul forte, tipo meio lilás, violeta, né?
E era ruim, não sei se ainda é ruim, porque na nossa época, na minha época, não tinha como saborizar os alimentos. Era ruim mesmo. Então, punha lá a colherinha e tome, você corria beber água junto, mas a mãe dava magnésio. Era importante, sim. Elas geralmente davam com o intuito de limpar, né? Eu tenho quase certeza, a doutora pode me ajudar, embora agora seja questão farmacêutica, o problema do leite de magnésio, aquele pronto, é que ele vem também com hidróxido de alumínio. Aí, tem o benefício do magnésio e tem a intoxicação pelo alumínio, que no caso do autismo é muito perigoso. Não é um metal pesado, mas é um metal que acumula e que prejudica bastante o sistema nervoso central. Então, assim, nesse caso, eu ainda volto de novo, recorrer a fazer a manipulação individualizada do magnésio. Né? Olha, eu estava ouvindo a doutora Fernanda falar e já pensando assim, que bate-papo rico, né, que nós estamos tendo aqui. Porque quando você recebe o diagnóstico do seu filho, sabemos, né, principalmente o TEA, né, o síndrome de Down, paralisia cerebral, são coisas que já, né, entra, né, o uterino e é para a vida inteira, e a gente sabe de tudo isso. Só que, geralmente, os médicos vão logo na questão de melhorar o comportamento, a agressividade, a hiperatividade, né? E é difícil você ver um médico falar o que vocês estão falando. Vamos fazer uma avaliação geral, né? Vamos equilibrar esse ser humano, esse organismo, e não só controlar, né, a parte neurológica? Fala um pouquinho, doutora. Até mesmo, Márcia, porque se a gente trabalhar com essa parte de equilíbrio de vitaminas, minerais, como a doutora Fernanda citou aqui, o magnésio, ele participa de mais de 300 enzimas no nosso corpo. Se a gente faz todo esse equilíbrio, todo esse aporte, dependendo, às vezes, a criança nem necessita do medicamento, fazendo um bom trabalho, né, com a vitamina, mineral, tudo equilibrada, ela tendo uma atividade física, ela tendo estimulação, né, outras estimulações. Às vezes nem precisa. É o que a gente tem que tomar. Eu já me deparei com isso no consultório também. E falando da vitamina D, eu tive muitos resultados, né, positivos com tratamento de câncer. Que às vezes você pega um paciente ali, ele não está tomando. E você vê que é necessário. Né? Porque tem e aí ela chega perda, até o... né? Tem muita perda com a rádio, com a quimioterapia. Então, né? Mas vem muitos pacientes no consultório e eu falo, como que está a questão alimentar? Eu estou fazendo radioterapia e o médico fala para mim comer de tudo. Como Exato. assim? É verdade. Ó, gente, eu vou ter que interromper um pouquinho aqui, chamar o nosso comercial, viu? É rapidinho, a gente já volta e vocês vão compartilhando porque tem muito assunto bom e muita informação e muito conhecimento. Até daqui a pouco.
eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos aqui com as doutoras. Estou bem acompanhada hoje. Doutora Viviane, doutora Fernanda. Estou muito feliz porque elas estão aqui. E estou fazendo aquelas perguntas mesmo de mãe, assim, que me enviaram. E tem uma interessante, né? Que é a questão do leite. A questão do leite, a questão dos ovos. De tempo em tempo a gente escuta. Leite, a criança só precisa enquanto mama no peito, ou quando ingere o leite, né, de uma outra forma, quando não tem essa questão, né, dos movimentos ainda desenvolvidos. Mas, assim que ela chega no marco de desenvolvimento, tem que parar, porque a criança não precisa de mais leite. Tem uns que já generaliza que é para a vida inteira, né? Que nem o adulto, nem o idoso precisa tomar mais leite. Como é isso, doutora Vivi e doutora Fernanda? Como a bioquímica do corpo humano ela é específica e individualizada, né? Não é igual para mim, igual para você, igual para a doutora Fernanda. Eu posso, talvez, tomar um leite e, para mim, me fazer bem, para a doutora Fernanda já não tem uma boa aderência. Então, isso é uma questão de depende. Hoje, a gente questiona muito a questão da qualidade do leite e qual leite tomar. Isso é questionável. E hoje tem um leque de opções aí de leites vegetais também. Não necessariamente precisa ser consumido somente o leite animal. Nós temos leite de amêndoa, leite de arroz, leite de coco. Tem muitas receitas diversas hoje que você encontra na internet de como preparar esses leites. Eu não gosto de realmente restringir um determinado alimento dependendo da necessidade. Se o paciente ele é alérgico, ele tem uma rinite, ele tem uma sinusite, o leite a gente sabe que não é legal por quadros alérgicos. E é uma questão bem individualizada, que depende de cada paciente, de cada caso. E depende da criança também, dela adaptar, né? Tem criança que você tira, por exemplo, o pão e a gente tem um problema grave de comportamento, né? Porque a criança está acostumada, ela gosta, né? A mesma coisa o leite, né? É difícil para a criança que está adaptada fazer essa transação para um outro tipo de alimento, né? De formato, de consistência. Se né? a criança não apresenta nenhum problema de saúde, nada que precise restringir, eu não vejo por que restringir. A menos que seja algo que realmente seja necessário. Doutora. A minha opinião é a gente tomar cuidado com a qualidade desse leite mesmo, né? Porque, assim, hoje a gente tem que tomar cuidado não só com o leite de origem animal, quanto também o leite de origem vegetal que hoje está vindo nas caixinhas, né? Porque, às vezes, a gente fala para a pessoa, olha, tira o leite da vaca, substitui por um leite vegetal. Aí a pessoa compra um industrializado, na caixinha longa-vida, que pode ter contaminação por formol, e está usando aquilo, está fazendo mal do mesmo jeito. Eu tive uma experiência também, há um tempo atrás, quando eu estava desenvolvendo um produto para pessoas que não podem tomar leite, e eu queria desenvolver uma base de shake para a farmácia, e essa base eu tinha dado o nome dela de cappuccino. Então, ela na farmácia, ela seria o leite vegetal, no caso eu elegi o leite de coco em pó, e teria o preparo do café
e da canela. Aí, quando eu comecei a entrar em contato com os fornecedores do leite, eu cheguei a pegar uma amostra de um leite, era uma delícia de coco, muito gostoso. Quando veio o laudo para mim, o leite era enriquecido com caseína e lactose, para minha surpresa, e era um leite de coco. Eu falei, gente, onde esse pessoal tá com a cabeça? Se a pessoa tá partindo pro vegetal, é porque ele tem alguma intolerância. Aí eles me colocam os 2 itens que são mais alergênicos quando a pessoa não pode. E a pessoa não tem esse mesmo acesso, né? A essa questão para saber o que está consumindo. Né? E aí foi quando eu percebi o perigo que as pessoas estão expostas quando elas compram um leite. Ah, tem no rótulo? Tá, mas e aqueles lá que você compra a granel? Não tem no rótulo. Leite em pó de coco a granel, não tem. Então foi a minha busca e minha preocupação nessa época, né, em perceber isso, e foi quando eu descobri e encontrei um leite de coco totalmente vegano, né, que era o que era de se esperar, né, mas encontrei. E por incrível que pareça, gostoso. A doutora experimentou, né, doutora? Sim, maravilhoso, muito bom. Então, aí, para quem quiser pôr, a gente até faz um sachê dele, né? Fala um pouco, porque as pessoas vão... E onde eu encontro, né? Em mercado? Não, talvez na sua farmácia. E já fala da farmácia onde já passa o telefone, porque daqui a pouco a produção já começa. Ó, falta 9 minutos, tá falta bom. 5 minutos. Então, a minha farmácia é a farmácia de manipulação AMI. Ela está localizada na Vila Mariana, mais para ser exata, é na rua Ambrosina de Macedo, no 226. A gente está bem pertinho ali do metrô Ana Rosa, como referência. Essa rua também ela é próxima à Conselheiro Rodrigues Alves, né? E a gente faz lá o sachê de 10 gramas, né, do leite de coco, totalmente vegano. Então, se você tem alguma intolerância, se você quer uma praticidade, porque também o sachê dá essa praticidade, e você pode colocar esse leite de coco ou no café, para tomar café com leite, né? Ou pode usar também para preparo de algum alimento, né? E o leite de coco, ele fornece vitaminas também, né? E ele tem uma gordura que sustenta, então ele também pode ser usado no emagrecimento, né? E a gordura do leite de coco, a gente chama ela triglicérides de cadeia média. Então, é uma gordura que é uma gordura saudável para o nosso corpo. Então, é interessante, no caso, o leite de coco. E o telefone? Deixa já o telefone da farmácia, doutora Fernanda. Nossa, aí deu um branco, mas... Deu um branco. Tem na sacolinha? Olha! Você vai entregar para ela? A minha cola, obrigada. Ó, é 3052-0576, o telefone. A gente atende também pelo WhatsApp, tá? Vocês podem mandar a receita, se precisar, ou se algum assunto que a gente tratou aqui, se tiver interesse, é o 95324-2674. Hoje eu trouxe aqui para te presentear. Oxe, que beleza! O nosso ômega, Márcia. Obrigado! Ômega, obrigada, viu? Obrigada. E vamos falar então do ômega. Vamos. É verdade que todo mundo precisa de ômega? Pra gente melhor o que tomar ômega e como comprar o ômega correto. Eu sempre falo para a doutora Viviane, onde eu vou, em qualquer farmácia, tem um monte de caixinha escrito ômega 3. Isso. Né? E esse daqui deve ser o mesmo da AMI, gente. Eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Caixinha muito bonitinha. E suplemento alimentar de óleo de peixe com vitamina E em cápsulas. 120 cápsulas. Obrigada, viu? Nossa, eu vou tomar, porque é bom para a memória, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, aproveitando o gancho, a gente falou da gordura que tem no leite de coco. A gente pode falar agora um pouco da gordura que tem no peixe, né? Infelizmente, hoje, comer o peixe, para você ter uma boa quantidade de ômega, eu acho difícil. Porque ele encontra mais em peixes de águas profundas, né? Águas frias. Por exemplo, o salmão, que a gente mais consome aqui, geralmente eles são de cativeiros, né? Então, talvez você não vá ter uma quantidade de ômega para extrair ali da alimentação. O ômega, né? Ele é essencial para o funcionamento do nosso cérebro, né? O cérebro, na verdade, ele funciona melhor com gordura do que com carboidrato. Mas, infelizmente, ele vicia em carboidrato. Então... mas com certeza, né, gente? Então, você tem que fazer toda aquela neurociência
para entender que a gordura é mais saudável. E no caso do ômega, ele contém 2 ácidos, né? Um é o DHA e o outro ácido é o EPA. O DHA é o ácido que o cérebro utiliza, né? E, inclusive, Márcia, uma coisa, assim, eu estudando, né, achei bem interessante. O cérebro do TEA, ele tem uma deficiência enzimática que ele leva à degradação rápida do ácido graxo, no caso do DHA. Então, por isso, a grande necessidade de você repor no autismo. E qualquer idade pode consumir ômega 3? Qualquer idade pode. Aí vem entrar a questão de como engolir, né? Porque se você está pensando num bebezinho, ou dependendo das faixas etárias, a gente vai ter que estudar uma maneira de fazer essa ingesta, né? No caso, a farmácia, esse aqui que eu trouxe para você, se for uma criança que consegue deglutir a cápsula, pode. Eu comecei dando para minhas filhas assim, elas não tinham problema nenhum com o gosto do óleo de peixe, elas mastigavam. Ah, entendi. Elas mastigavam, a cápsula fica parecendo um chicletinho depois que mastiga e engolia. Comecei assim, com 5 anos, elas tomavam uma só. Por exemplo, de 5 anos acima, se a doutora não concordar, fique à vontade, eu dava para ela uma cápsula só. Hoje elas já estão grandes, né? 12 anos e 14 anos, elas já tomam 2. Então elas tomam desde pequena. Toma, desde pequena. E foi também um divisor de água na questão de aprendizado da minha filha. Com certeza. O Daniel, com autismo, eu passei a dar o DHA. Tive um ótimo resultado, principalmente em questão da ansiedade. Sim. Equilibra bastante. E esse é um por dia, uma cápsula? Nesse caso, são 2 cápsulas por dia. Ok. Manhã e noite ou tem horário certo? Olha, pode ser manhã e noite, mas se você esquecer de tomar um horário, pode tomar as 2 de uma vez. Não vejo problema. Então posso dar para o Enzo? Pode. Posso. Então o Enzo vai se preparando aí. ele gosta de peixe, viu? O Enzo gosta de peixe. Ah, que ótimo. O que a gente... Você fez uma pergunta que eu achei muito importante. Porque às vezes você dá qualquer ômega, é melhor você nem dar. Exato. Porque, gente, é impressionante. Você entra em qualquer farmácia, para 5 minutos e faz assim, olha a sua volta. A quantidade de oferta é muito grande. Então, os ômegas é assim, ele tem vários problemas. Às vezes, no Brasil, tem uma permissão de colocar o óleo de soja junto com o óleo de peixe, um percentual de óleo de soja com um percentual de óleo de peixe. É claro que nem todo mundo tem a mesma opinião. A minha opinião, e pelo que eu estudei, eu não sou a favor do óleo de soja, né? E além de ter a lecitina de soja ali, que no autismo não é legal, né? Não é um alimento recomendável. Nós temos um problema hoje no Brasil de transgênico, né? E a soja ela é quase toda transgênica. Mas, de qualquer forma, seria uma diluição do ômega ali com óleo de soja. Então, ômega que tem óleo de soja ou ômega que tem baixa concentração de EPA e DHA, é sabidamente que vai estar diluído, né? A outra questão é que, às vezes, o ômega, o produto pode até dizer que tem uma dosagem alta de EPA e DHA, mas a gente tem que saber se ele não está oxidado, né? Porque os ômegas, eles são muito facilmente, eles se oxidam. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu perguntei porque é um alimento, né, em forma de cápsula que necessariamente você não precisa de receita, né? Você entra em qualquer farmácia, você pega a caixinha, ômega 3 é bom para a memória, então eu vou tomar. Então tem que tomar muito cuidado, porque o que está escrito pode estar escrito em várias caixas, mas a manipulação, de onde vem, tudo é o que é importante, né? O ômega, ele é um excelente anti-inflamatório, né? E a minha experiência para assim, vamos dizer assim, se você não acredita no que eu estou falando, você pode fazer uma experiência. Eu tenho um processo inflamatório, por exemplo, bursite, né? Eu tenho um processo inflamatório. E aí eu tomava um ômega de uma marca que eu não vou citar o nome, e tomava aquilo, vinha um potão com 240. Bem, tomava. Eu não sentia diferença nenhuma. Até um dia, quando eu
tive a minha farmácia, quando eu estava no início da minha farmácia, quando eu tinha acabado de comprar, eu tinha amostras desse ômega aí. Eu tinha amostra dele lá. E naquele dia lá, tão cansada, eu resolvi tomar 2 ômegas desse. Parecia que eu tinha tomado um anti-inflamatório, de tanto que ele desinflamou meu corpo e que ele me deu bem-estar. Então, foi a partir daí que eu fui me aprofundando mais nos ômegas, como saber se está oxidado, se não está. Então, você pode fazer o teste também. Tá bom, gente. Olha, eu vou fazer mesmo. Eu e o Enzão vamos começar a tomar esse ômega 3, viu, doutora? Eu agradeço demais. E, assim, eu fico preocupada com tanta coisa que nossos filhos precisam, né? Tantos cuidados, né? Tanto olhar diferenciado. A gente fala muito da inclusão, mas será que a gente está refletindo na saúde deles, né? Antes de qualquer coisa, né? Eu acho que será que eles estão bem, né? Saudáveis, né? Para o desenvolvimento esperado, né? Muitas vezes a gente está olhando muito para fora e às vezes não está olhando muito para dentro, né? Se atentar bastante à ingesta de água. Tá bom. Isso é muito importante. Gente, olha, eu vou ter que encerrar. As meninas estão aqui, elas estão acompanhando. Vem os lembretes aqui, encerra, né? Eu quero dar 1 minuto de consideração final. Quero agradecer já a vocês imensamente. Quero que vocês reforcem aonde é o consultório, o telefone, a doutora Fernanda também, doutora Viviane. E agradecer demais por mais esse momento de inclusão, que com certeza está levando informação para muita mãe. Eu que fico grata, para mim é uma honra participar sempre do seu programa, poder levar essas informações. Meu consultório fica na Avenida dos Autonomistas, 2435, sala 302, terceiro andar. Telefone é 11 98559 3835. Facebook, Nutricionista Ortomolecular Viviane Melo. Instagram, Nutricionista Ortomolecular Viviane Melo, com 2 L. Exato. E ela volta, a gente vai falar de neurociência. Com certeza. É um assunto muito importante para a gente vir falar também sobre antioxidantes, né? A importância Sim, do também. antioxidante, né, para trabalhar questões neurológicas no autismo. Sim. Muito bom. Então, eu também me senti muito honrada de estar aqui. Adorei você. Mas Super cheguei aqui simpática. esbaforida já, em cima da hora. Me deixou muito à vontade. Que bom, fico feliz. E fico mais ainda feliz de poder levar um pouco do conhecimento que a gente tem e ajudar vocês. Tem muito mais coisa, pode parecer pequeno, mas uma simples informação se torna grande na vida de cada um. Verdade, né? pode mudar muita coisa, né? Pode sim. Às vezes você está sofrendo numa coisa que pode ser bem pequenininha de resolver, mas está causando um problema grande. Então, fico muito feliz em poder ajudar. Obrigada, doutora Fernanda. Eu amei conhecer vocês também. Vocês não. Doutora Viviane já é de casa aqui. Doutora Fernanda, estou muito agradecida. Vamos marcar os próximos para voltarem, né? E, com certeza, uma mãe vai estar aqui conosco para a gente fazer aquele bate-papo, né, de conhecimento não só da mãe, né, a experiência que ela tem com alimentação, com fórmulas e com a orientação de quem sabe o que está falando, que é a doutora Fernanda e a doutora Viviane. Quero agradecer demais. Vivi, termina com a frase para mim hoje. Bom, hoje nós podemos falar sobre como comer, né? Tem 2 pontos importantes. Você pode pensar em comer uma pipoca ou comer um salgadinho industrializado. Mas pensar em analisar o que traz de consequência a pipoca e o que traz o salgadinho industrializado. A pipoca é antioxidante, fonte de fibra, vai ajudar no funcionamento do seu intestino, vai fazer bem para a tua saúde. O industrializado tem gordura saturada, vai intoxicar teu organismo, vai te trazer prejuízos à sua saúde. Então, hoje eu posso te dizer, você é o que você pensa que vai comer. Não é o que você come, você é o que você pensa. Você pode pensar na pipoca ou você pode pensar no salgadinho industrializado. E trabalhar isso com consciência na sua mente, que é um tema para os próximos capítulos. Para os próximos programas. E fica a dica, então, de reflexão. Antes de comer, pensa. É isso? Exatamente. Comer com consciência. Então, tá bom. Obrigado, gente. Até semana que vem no Momento Inclusão. Valeu. Obrigado, produção. Obrigada.